Olá, irmãos! Estamos mais uma vez aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus. A minha intenção nessas oportunidades de reflexão bíblica sempre tem sido trazer uma palavra de encorajamento e confiança no Senhor, principalmente durante os momentos difíceis que passamos na vida, quer seja pela presente pandemia ou por outras circunstâncias. A minha oração é para que esta mensagem sirva de consolo e de despertamento, que ela comece em mim e alcance a todos nós. Quero então convidá-los para orarem comigo nesse momento. Querido Senhor, os nossos dias têm sido difíceis, estranhos, têm trazido às vezes inseguranças, perturbações, e sabemos que na nossa vida isso de fato não é novidade. O Senhor mesmo disse que os dias seriam maus, mas o Senhor nos deixou a maravilhosa promessa da Tua presença em todo o tempo. Assim queremos pedir para que nesta noite o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações mediante esta mensagem, fortalecendo a nossa fé, criando em nós uma visão da realidade, ó Deus, que não é neste mundo, mas é algo junto contigo, mirando o Teu reino, observando a nossa postura neste mundo, para que assim sejamos de fato plenamente identificados como Teus filhos. Abençoa-nos, portanto, nesse momento, é o que nós te pedimos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Em vários esportes de combate através de golpes, tais como pugilismo, kickbox, muay thai, artes marciais mistas, karatê e outros, existe um critério de vitória chamado nocaute. É considerado um nocaute qualquer golpe ou combinação legal de golpes que torne o oponente incapaz de continuar lutando. No pugilismo, no kickbox, etc., um nocaute é dado quando um participante vai à lona e não pode se levantar dentro de um período específico de tempo. Por exemplo, se um pugilista é nocauteado e não pode continuar lutando dentro de uma contagem de 10 segundos, ele é considerado nocauteado e o seu oponente recebe a vitória por nocaute. Deixa de ser um nocaute quando o lutador atinge a lona, mas se recupera rapidamente antes mesmo que a contagem termine. É uma derrubada rápida, vale pontos, mas não garante a vitória imediata. Daí então a importância de se manter em pé, consciente, mesmo depois de receber um forte golpe. Em nossa jornada, estamos em uma verdadeira luta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, empregou a figura de uma verdadeira guerra, uma vez que nós precisamos de vestimentas especiais. Entretanto, a expressão que ele usou ali foi luta. Assim diz o texto bíblico. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6 e 12. Nós temos aqui uma luta de natureza espiritual. Mas o apóstolo ainda fala de uma outra luta. A luta contra a nossa natureza pecaminosa. Uma luta interna. Ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Por fim, o apóstolo Paulo nos fala de uma última luta, que é contra o sistema deste mundo. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Assim, se lutamos contra um sistema de pensamentos e valores, se lutamos contra a nossa própria natureza,
se lutamos contra espíritos malignos, manter-se de pé é necessário, mesmo depois de um forte golpe. Portanto, nós precisamos aprender o segredo de manter-se em pé. Esse segredo nos foi apresentado no Salmo 63, que agora quero convidá-los para a leitura. Diz o texto bíblico: Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Como sempre, nós vamos observar aqui o cenário histórico do texto para então entender o que o salmista pretende esclarecer. O título do Salmo 63 atribui o hino a Davi e se refere à sua circunstância de vida. Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Quando nós pensamos no contexto histórico dessa afirmação editorial, somos levados a pensar em dois momentos quando Davi esteve refugiando-se nos locais isolados, ou seja, no deserto. O primeiro momento foi quando, no início de sua carreira, esteve fugindo de Saul. Ele foi obrigado a se refugiar em regiões isoladas. O segundo momento, uma forte possibilidade, é o tempo da fuga de Davi diante da revolta liderada por seu filho Absalão, quando Davi e seus homens leais, como diz o texto bíblico, passaram o ribeiro de Cedron seguindo o caminho do deserto, segundo Samuel 15, 23. Particularmente, este é o meu entendimento, tendo por causa a expressão encontrada no verso 11 também. Mas o rei se alegrará em Deus. A expressão aponta para um rei que se relaciona com o Senhor, algo que Saul não tinha, uma vez que já havia sido rejeitado pelo Senhor. Este período de revolta de Absalão foi um momento de grande tristeza na vida de Davi. Problemas com os seus próprios filhos haviam mergulhado a nação que Davi tanto amava em uma guerra civil. Absalão se levantou contra o seu próprio pai em uma tentativa de golpe. Para evitar um banho de sangue em Jerusalém, Davi então foge e deixou que Absalão tomasse a cidade. Foi um duro golpe para Davi, mas teria sido um nocaute? Coberto de vergonha e aparentemente fraco, Davi olhou para Deus e orou. O Salmo 63 são suas palavras nesse momento. As palavras deste salmo não são egoístas, nem focadas em pedidos feitos por Davi. São expressões de louvor e de confiança que Deus fará, como sempre faz, o que for o melhor. Das profundas tristezas e da fragilidade, Davi pronuncia versos ricos de adoração, desejando a exaltação de Deus e não honras para si. Apesar do duro golpe, Davi se mantém de pé. O Salmo, portanto, nos revelará o segredo para nos mantermos em pé durante os duros golpes que recebemos de Satanás
do mundo e da nossa carne. Parece uma luta injusta, afinal são 3 contra 1. Entretanto, muito mais são os que estão conosco, como disse Eliseu a Geazi quando cercado ali pelos sírios na sua 2ª carta aos reis. O Salmo 63 é um rico manual para aprender a ficar de pé, mesmo diante dos duros golpes que sofremos. São apenas 2 instruções muito bem conhecidas de qualquer cristão. Vamos então primeiramente para essas instruções. Para se manter em pé é necessário ter uma vida de comunhão com Deus. Os versículos de 1 a 8 nos ensinam isso. Davi não olhou para o passado com remorsos pelos erros que cometeu como pai, como também não olhou ao redor com medo e lamentação diante dos desconfortos e perigos do deserto. Antes olhou para o alto, para o Senhor, e reafirmou sua fé e seu amor. No momento em que poderia estar desanimado, ele estava alegre em Deus. No lugar onde não havia qualquer santuário ou ministério sacerdotal, Davi buscou ao Senhor pela fé e recebeu dele novas forças. É interessante observar a maneira como suas experiências progridem à medida que ele busca a orientação e a ajuda do Senhor num dos momentos mais difíceis de sua vida. Nesses versos, nós aprendemos que a angústia de Davi não impediu o seu anseio por comunhão com Deus. Os versículos de 1 a 3 diz isso. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. As figuras empregadas aqui nesses versículos são de um poder e uma força admiráveis, assim como as suas afirmações. Estas foram as afirmações feitas por Davi. Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Quero contemplar-te. Teu amor é melhor do que a vida. Meus lábios te exaltarão. E estas são as figuras poderosas utilizadas por Davi. Minha alma tem sede de ti, numa terra seca, exausta e sem água. Avistar o teu poder e a tua glória, melhor do que a vida. Os primeiros versos expressam o anseio de Davi na busca da presença do Senhor, mesmo no deserto. Os pensamentos de Davi voltaram-se para o santuário de Deus, o lugar onde ele recebia a adoração dos homens. Ele não está olhando para o problema, apesar de senti-lo, pois ele diz que está no deserto, numa terra seca, exausta e sem água. Ele está exilado, avistar o teu poder e a tua glória. Parece difícil deixar de pensar nos problemas e nas angústias. De fato é. Mas quando não temos algo maior, mais forte, mais belo para ver e desfrutar. Para ilustrar essa verdade, basta lembrar de Pedro caminhando sobre as águas agitadas do mar. Enquanto manteve os seus olhos no Senhor, ele andou, mas quando olhou para o ambiente, ele afundou. Entretanto, mesmo afundando, o Senhor lhe estendeu a mão. Irmãos, a comunhão com Deus é determinada pela fé nele e não pelas circunstâncias ou das nossas condições psicoemocionais. Jó confiou no Senhor mesmo sofrendo e não entendendo o propósito de seus problemas. José confiou nos propósitos divinos mesmo tendo que se resignar diante das várias reviravoltas de sua vida. Abacuque confiou nas afirmações divinas, mesmo sem entender o uso dos instrumentos de Deus naquela situação. Observe que as circunstâncias não determinaram a fé e a confiança no Senhor. Elas, apesar do sofrimento, se tornaram mais brilhantes justamente nesses momentos. Por isso o Salmo começa com uma confissão absoluta de confiança em Deus. A fé sempre se firma na revelação pessoal com o Deus vivo. Nesses versos, nós aprendemos
que a angústia também não impediu o compromisso de Davi em servir a Deus. Versículos 4 a 8. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Mais uma vez, as figuras empregadas aqui são de um poder e força admiráveis, assim como suas afirmações. Estas foram as afirmações feitas por Davi aqui nesse trecho. Enquanto eu viver, te louvarei. A minha alma ficará satisfeita. A minha boca te louvará. Lembro-me de ti. És minha ajuda. Canto de alegria. Minha alma pega-se a ti. E estas são as figuras poderosas utilizadas por Davi. Levantarei as minhas mãos como em rico banquete, durante as vigílias da noite, sombra das tuas asas, a tua mão direita me sustém. O louvor contínuo ao Senhor é o seu compromisso. Quando lhe dirige sua oração, aí nos versículos 4 e 5, o ato de erguer as mãos era uma expressão externa do coração que se ergue de forma custosa. A ideia é que a presença de Deus é como as comidas cerimoniais mais ricas e um coração satisfeito transbordará de louvor. Para os cristãos de hoje, a diretriz neotestamentária é que, através de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Davi não dependia do tabernáculo nem de sua mobília e utensílios, tanto que os enviou de volta a Jerusalém a arca, como diz 2 Samuel capítulo 15. Mas sim do Deus vivo cujo caráter e obras se encontravam representados nesses objetos. Ao contrário do povo supersticioso de Judá no tempo de Jeremias, que acreditava nos poderes místicos dos objetos sagrados, Davi olhou para além do que era material e viu as realidades espirituais. No lugar onde estava não havia sacerdote nem altar, mas ele poderia levantar as mãos como sacerdotes e bendizer o Senhor e abençoar o seu povo. Em vez de murmurar, como é nossa tendência quando as coisas dão errado, Davi serve ao Senhor agindo como um adorador e rei do seu povo. Jó, em sua dor física e emocional, serviu ao Senhor testemunhando sobre o caráter divino diante dos seus amigos. José, em seus vários reveses, serviu ao Senhor preservando a sua família diante da fome. Abacuque, mesmo sem entender os atos divinos, serviu ao Senhor proclamando a sua mensagem. Irmãos, a comunhão com Deus é determinada pela fé nele e não pelas circunstâncias ou nossas condições psicoemocionais. Por isso somos levados a servi-lo independente das circunstâncias. A segunda instrução apresentada nesse salmo esclarece que para se manter de pé é necessário ter uma vida confiada nos propósitos de Deus, nos versículos 9 a 11. Quando lemos o triste relato da fuga de Davi em 2 Samuel capítulo 15, 16, pode-se achar que ele se encontrava derrotado e que sua coroação não refletia a promessa divina de sua dinastia, governo e país, conforme 2 Samuel 7. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Davi confia nos propósitos de Deus, pois o próprio Senhor já lhe havia revelado o que faria, conforme 2 Samuel 12. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Aquela dor era esperada, e juntamente com ela a certeza de que as afirmações de Deus são infalíveis.
Nesses versos, então, nós vamos aprender que a confiança nos propósitos divinos traz vislumbre da vitória certa. Os versículos 9 e 10 dizem isso. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Aqui nós descobrimos Davi demonstrando uma confiança muito mais sólida e triunfante, como se ele já obtivera a vitória. Mais uma vez, nós encontramos um jogo de afirmações e figuras de linguagem. As afirmações quanto aos inimigos do rei ungido, Davi diz, serão destruídos, serão entregues à espada. E as figuras que ele emprega aqui denotam a certeza de vitória. Ele diz, descerão às profundezas da terra, serão devorados por chacais. Toda a linguagem aqui empregada descreve uma batalha militar e as suas consequências, com corpos mortos sendo abandonados no campo como carniça para os animais. Mas muito mais descreve a certeza da vitória, pois o que está em andamento é o propósito divino. A vitória é de Davi, mas ele ainda não a desfrutou. Ele encontra-se em um momento de angústia, mas sabe como terminará e isso lhe dá força para passar pela dor. E esta é a mesma promessa que nós cristãos desfrutamos. Paulo diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Aprendemos ainda nesses versículos que a confiança nos propósitos divinos traz vislumbre da promessa concretizada. Versículo 11. Ele diz, mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. O Salmo ele termina com uma nota de jubilosa confiança. Davi faz referência a si mesmo como o rei, pois mesmo enquanto fugia de Jerusalém, ainda sabe que ele é o rei divinamente designado. Em seu regozijo, ele se juntará a todos quantos juram pelo nome de Deus. Esta é uma referência à prática de fazer juramentos no nome de Deus, e isto indica pessoas com a mesma fé de Davi. Os mentirosos são aqueles inimigos cuja destruição já foi descrita anteriormente. Suas vozes serão silenciadas enquanto as vozes dos fiéis ecoarão cânticos de júbilo. Pois estes, assim como o rei, vivem e confiam no Senhor e em seu propósito. Portanto, o poder de Deus contra seus inimigos, nos versículos 9 e 10, implica na proteção daqueles que estão em comunhão com Ele, e que o motivo da alegria do rei, no verso 11, Deus é o Salvador daqueles que, como Davi, buscam refúgio nele, conforme o Salmo 17, 7 diz. Não se vê neste salmo a alegria da destruição dos inimigos, mas sim a alegria e prazer no Senhor que desenrola o seu propósito. Além disso, Davi incentivou todo o povo a louvar a Deus com ele. Em várias ocasiões, o louvor pessoal de Davi se transformou num louvor comunitário, enquanto ele glorificava publicamente o Senhor por suas misericórdias. Jó, depois de enfrentar a dor e o sofrimento, mantendo sua confiança no Senhor, teve a vida restaurada e o seu caráter justo ressaltado na história, conforme Ezequiel 14, 14. José, depois de viver os inúmeros reveses, mantendo sua confiança no Senhor, entendeu e viu concretizar a promessa de Deus, sua família preservada e ele destacado entre todos. Gênesis 50, 20. Abacuque, apesar de não entender as razões para o Senhor agir daquela forma, teve paz quando o juízo chegou, pois confiou no Senhor. Abacuque 3, 17 a 19. Eu pergunto, Davi foi nocauteado? Apesar do duro golpe, Davi se mantém em pé.
E ele nos deixa duas instruções muito bem conhecidas para continuarmos em pé na tentativa dos nocautes em nossa luta contra os espíritos malignos, contra a nossa própria natureza e contra um sistema de pensamento e valores mundanos. Diante de uma derrubada rápida que podemos sofrer, procuremos então ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida confiada nos propósitos de Deus para então nos levantarmos e continuarmos em pé e continuarmos a luta. Que seja esta a nossa expressão de fé, como Davi disse: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Que o Senhor nos abençoe nessa noite com a sua palavra, que ela seja o ânimo e encorajamento que nós precisamos, mesmo diante dos duros golpes que a vida nos tem trazido. Pois sabemos que o Senhor está ao nosso lado, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso companheiro, Ele é a nossa ajuda. Vamos orar? Louvamos, ó amado Pai, pelo Teu cuidado, pois temos a certeza de que nesse salmo nós aprendemos a incrível capacidade de ficarmos em pé, mesmo diante dos duros golpes que sofremos na nossa vida. Temos inimigos poderosos, Senhor, que nos cercam a todo momento, mas muito mais poderosos do que esses inimigos é o Senhor. E a nossa comunhão contigo, ó Pai, e a certeza do Teu propósito se realizando em nossas vidas, nos garante levantar e continuar a nossa luta. Portanto, ó Deus, a nossa oração é para que continuemos olhando para o Senhor, apenas para o Senhor, e assim nos mantermos em pé diante das nossas lutas e diante dos nossos sofrimentos. Esta é a nossa oração, confiados no precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora nós teremos o nosso momento de louvor e nos encontraremos no próximo momento. Que Deus os abençoe. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada se fez. Ele é a própria vida, e com Ele a vida eterna está. Ele é a luz dos homens, luz que as trevas não podem apagar, não podem apagar. A verdadeira luz que ilumina veio ao mundo pro caminho mostrar. Só que esse mundo feito por Ele não conheceu e nem o recebeu. Israel, seu próprio povo, a menina dos seus olhos logo o rejeitou. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, do unigênito do Pai. Todo
aquele que o receber, todo aquele que nele crê, dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Todo aquele que o receber, todo aquele que nele crê, dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus, filho de Deus. Todo aquele que o receber, todo aquele que nele crê, dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Todo aquele que o receber, todo aquele que nele crê, dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei